Olá, amigos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os amigos da comunidade espírita Nova Era, desejando a todos, agora que o ano se inicia, porque o ano normalmente se inicia após o carnaval, então desejando a todos aí um feliz 2024, que nós possamos estar cada vez mais conscientes do momento que vivemos, que nós possamos estar cada vez mais amparados pelo nosso Mestre e, por nossa parte, cada vez mais buscando a sua mensagem, buscando entendê-la, buscando compartilhar, buscando refletir sobre essa mensagem de luz num mundo que vive sob muitas trevas, sobre muitas dificuldades, sobre muitos pensamentos e ideias pessimistas, com a visão estreita da realidade, e nós que podemos aqui com o Espiritismo ampliar nosso pensamento, ampliar nossa visão de mundo, ampliar nossa visão da própria vida, porque sabemos que a vida continua, sabemos que aqui é um capítulo de um livro que escrevemos ao longo de uma trajetória muito grande, uma infinita trajetória de experiências que vão consolidando em cada um de nós a evolução, o entendimento, o aprendizado e a nossa aproximação de Deus, na medida que nós conseguimos nos desmaterializar, que nós conseguimos encontrar os aspectos mais sutis no nosso próprio perispírito, nós também nos aproximamos dos mundos mais elevados, das ideias mais elevadas e dos espíritos mais elevados que podem, assim, pelo nosso trabalho, aproximarem-se de nós e auxiliarem nessa nossa caminhada. Eu agradeço aqui a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos, porque para mim é de muito valor essa oportunidade que vocês me dão, esse convite que me fazem, porque permitem que eu reflita, permitem que eu aprofunde e que eu tente encontrar algum aspecto especial da mensagem do Mestre, para trazer, para refletirmos, para essa conversa que aqui faremos. A ideia nessa noite é falarmos sobre o reino de Deus, mas baseada essa fala no capítulo O Reino, que está escrito no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Esse livro, um livro muito que vale muito a pena a gente ler, a gente tentar compreender e nos aproximarmos de Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. No capítulo O Reino, Joana vai então fazer algumas colocações que nós aqui vamos tentar aprofundar, vamos tentar traduzir e trazer o nosso entendimento daquilo que Joana nos fala. Mas antes de começar o capítulo Reino do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quero falar um pouco naquele momento em que Jesus se encontra com Pilatos e que debatem exatamente sobre o reino, sobre a verdade, sobre Jesus ser ou não ser o rei, que era propalado como rei dos judeus para Pilatos, para que Pilatos o condenasse, porque trazendo então uma intriga sobre as mensagens e as falas de Jesus, disseram a Pilatos que Jesus se proclamava rei. Se proclamava rei. Daí Pilatos vai perguntar a Jesus, vai chamar-lhe e lhe dizer: tu és o rei dos judeus? E Jesus deixa então claro, como já tinha dito muitas vezes, sobre a nossa necessidade de buscarmos o reino. Jesus então
deixa muito claro onde é que está esse reino, quando ele diz a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E ele ainda complementa: se meu reino fosse desse mundo, trabalhariam os meus ministros para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino agora, e isso é muito importante, que Jesus diz: meu reino agora não é daqui. Agora significa que lá, 2000 anos, o reino de Jesus não era daqui. E agora nós, será que já nos aproximamos do reino de Jesus? Ele aqui já está se estabelecendo? Ou só nas paragens mais elevadas do plano espiritual? Pilatos e Jesus é um diálogo interessante, porque Pilatos vai representar o egoísmo que caracteriza a humanidade. Pilatos ali, naquele diálogo, está representando toda a humanidade, todos nós. E Jesus representando todo o amor de Deus, toda a caridade. E Pilatos ainda representando essa humanidade que duvida do valor da verdade, do valor do reino, duvida da realeza de Jesus. Ele pergunta a Jesus pergunta a Pilatos, em determinado ponto, se aquela pergunta, aquela inquirição de Pilatos sobre Jesus ser ou não ser rei, se era algo que ele dizia dele mesmo ou se era algo que haviam outros dizendo a ele de Jesus. E isso é uma característica nossa, muito humana. Muitas vezes nós vamos formar conceitos sobre as pessoas baseados não naquilo que nós analisamos ou que nós conhecemos, baseados simplesmente naquilo que outros nos disseram. E baseado naquilo que outros nos disseram, nós adotamos conceitos, adotamos preconceitos, adotamos ideias, posturas existenciais que muitas vezes não dizem nada, não estão de nenhuma forma proporcionais do ponto de vista vibratório àquilo que nós mesmos somos. Nós vemos muitas pessoas que são bondosas, doces, são pessoas até amorosas e às vezes adotam algum tipo de postura, algum tipo de pensamento em relação a outras pessoas, não por si mesmas, mas porque alguém lhes disse, alguém as convenceu de que aquilo era uma verdade e elas então adotam ideias preconceituosas, ideias de maldade em relação a um conceito que lhes foi entregue e que não diz respeito à sua própria avaliação, não diz respeito ao seu próprio modo de ser. Então é muito importante que a gente tenha a formação dos nossos conceitos seja feita pela nossa própria consciência. Pilatos ali, naquele momento, refletia como o egoísmo que caracteriza toda a humanidade, a gente, como Pilatos, também faz assim. Ele refletia o que pesaria a Roma. Deixar que fosse morto, que fosse crucificado. Um homem pobre, sem nenhum poder financeiro, nenhum prestígio político, que todo aquele governo, todos aqueles judeus que dominavam a sociedade estavam pedindo a crucificação daquele homem. Aquele homem que não iria pesar a Pilatos de forma nenhuma. Após a crucificação daquele homem, ninguém iria até César para fazer qualquer tipo de reclamação. Aquilo não lhe pesaria de forma alguma na sua carreira política. Enquanto que, de outro lado, se ele discordasse daqueles judeus que dominavam o poder político, que dominava a Judéia naquele tempo,
Se ele discordasse, poderia haver uma reclamação a César de sua postura. Se ele discordasse, poderia haver um levante entre os apoiadores dos judeus e os seus soldados, poderia resultar em mortes. Então, o que pesaria a Roma? Na dúvida, na incerteza, ele lava as mãos e deixa que Jesus seja crucificado. E nós mesmos, assim como Pilatos, com essa humanidade e esse egoísmo que nos caracteriza, nós, eu em especial, não posso falar por vocês, mas eu, em especial, refletindo sobre essa passagem, descobri que eu lavo as minhas mãos todos os dias. Todos os dias, quando passo nas ruas em direção ao meu trabalho, dirigindo meu carro, e que vejo deitados nas calçadas pessoas doentes, pessoas necessitadas, e continuo o meu roteiro, porque o que pesaria a minha vida, parar o carro, deixar de ir trabalhar, para atender alguém que estivesse lá caído, traria para mim um certo prejuízo, para mim, para o meu modo de vida, para o meu egoísmo, aquilo me traria um certo prejuízo. Mas, então, eu que faço todos os dias, lavo minhas mãos e sigo, dou seguimento ao meu caminho, vou para o meu trabalho e assim continuo. Nós lavamos as nossas mãos todos os dias. É bom que a gente comece pensando um pouco nisso. Joana, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai dizer que, em relação ao reino, que o mundo, nosso mundo, examinado sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais, do ser em trânsito para o reino dos céus. E é verdade, né? Porque vivemos aqui um educandário de recursos espirituais, mesmo que não percebamos, nós, em qualquer atividade que estejamos fazendo, no nosso trabalho profissional, nós ali estamos imersos num conteúdo de relações espirituais, aprendendo valores espirituais. Um psicólogo que atende a pessoas, terapeuta que atende a pessoas durante todo o dia, ouvindo suas histórias, ele está desenvolvendo em si, a partir da sua capacidade profissional, do preparo que fez ao longo do tempo, ele se preparou, ele se habilitou para estar ali, ouvindo as pessoas, interagindo com elas, mas ao mesmo tempo desenvolvendo capacidades espirituais valiosíssimas de escuta, de paciência, de relação, de tolerância, de entendimento. Então, são capacidades espirituais que são absorvidas, são treinadas, são adquiridas pelo espírito no exercício da sua profissão, que vem ali buscar a conquista do pão de cada dia, do pão material, mas desenvolvendo recursos do ponto de vista espiritual. E todo o trabalho, por mais simples que seja, ele está sempre revestido deste conteúdo espiritual, deste conteúdo de aprendizado espiritual que fazemos por aqui. Então, o nosso mundo, apesar de ser material, a nossa vida material, os objetivos materiais, mas são sempre convertidos em aprendizado espiritual para todos nós. O mundo que vivemos é um mundo ainda no início da escalada evolutiva. O ambiente onde os espíritos vivem é sempre proporcional ao seu próprio desenvolvimento. Portanto, se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, um mundo ainda na segunda categoria dos mundos, significa que nós somos ainda espíritos habilitados a viver num mundo da segunda categoria dos mundos. Estamos também no início dessa nossa trajetória evolutiva. Estamos aqui neste mundo já, claro,
evoluímos ao ponto de não estarmos mais ambientados ou não estarmos mais correspondentes a um ambiente de um mundo primitivo, mas ainda estamos correspondendo a um mundo de provas e expiação. E o que são provas? Provas, o mundo de provas e expiação, todos nós sabemos, é um mundo onde o mal predomina. Então, aqui o mal ainda está em maior proporção do que o bem que já existe por cá. E um mundo de provas e expiação, provas, na verdade, são desafios evolutivos. Provas são, por exemplo, o teste daquilo que nós devemos demonstrar já ter aprendido. Então, um terapeuta, por exemplo, que está lá desenvolvendo os recursos da paciência, da tolerância, vai vir numa próxima oportunidade, se habilitado já a esta condição, vai vir passar por algum tipo de prova para que possa demonstrar que já adquiriu a paciência, a tolerância. E às vezes vai suportar uma dificuldade no seio de sua família, que vai lhe exigir aquela condição da tolerância e da paciência que ele já tenha desenvolvido. E é como se os espíritos dissessem, bom, se você já desenvolveu essa habilidade, vamos ver se você realmente pode provar que ela já está concretizada no teu ser imortal. E aí essas são as provas. E as expiações, elas têm uma característica de aprendizado mais profundo. As expiações têm essa característica de resgate de um equívoco, de uma dificuldade que nós, por nossa vontade, por nossa, muitas vezes, irresponsabilidade, por nossa inconsequência, muitas vezes nós realizamos atitudes equivocadas que produziram resultados muito negativos. Resultados de sofrimento para outras pessoas, resultados de dor, e para que a gente não seja mais inconsequente, para que a gente possa aprender a lição de uma forma mais ampla, nós então recebemos essa situação da expiação. É uma situação que é semelhante, é proporcional àquela que nós produzimos e que vai fazer com que a gente sinta na própria pele aquilo que nós entregamos, aquilo que nós, por nossa inconsequência, oferecemos a outro. E aí nós somos, de certa forma, obrigados a viver em nós mesmos aquilo que produzimos. É alguém que tenha, por exemplo, levado alguém a viver uma vida inteira em cima de uma cadeira de rodas, por conta de um ato inconsequente, por conta de um tiro de brincadeira, por conta de ou mesmo um tiro a sério, que seja algo dentro de uma briga, dentro de uma situação em que não deveria ter feito, mas fez, então volta numa outra existência para viver a expiação daquilo, já que levou alguém a viver toda uma vida sobre as cadeiras de roda, vai sofrer um acidente e vai ter que passar na própria pele a condição, a situação que levou a outro viver, né? Para que possa ficar bem consolidada aquela lição. Olha, pense bem antes de andar com uma arma na mão, pense bem antes de não respeitar um sinal de trânsito, pense melhor nas suas atitudes. Então, tem essa característica, a expiação, de um aprendizado mais profundo. O mundo que nós vivemos, como Joana disse, realmente é uma escola de espíritos. Nós somos aqui os alunos nessa escola. Nós realizamos aqui o aprendizado que são as virtudes que nós precisamos assimilar para a verdade espiritual e as leis espirituais que nós precisamos assimilar, precisamos entender e praticá-las. Esse é o aprendizado.
tomar contato com as verdades espirituais e com as leis espirituais que precisamos assimilar e, entendendo-as, passar a praticar. E os professores, quem são os professores aqui nessa escola? Nós somos os alunos e os professores. Os professores também somos nós. Os professores também somos nós que, de uma certa maneira, também ensinamos. Nós somos alunos de muitos e professores de outros. Muitas vezes somos alunos em determinado tema e professores em outros temas. Então, o homem eleva e cresce a partir do próprio homem. São as mãos do próprio homem que vai construindo a nossa elevação, o nosso aprendizado, a nossa evolução. Emmanuel até diz que nós não somos comunidades antagônicas e separadas, nós somos uma comunidade única, os encarnados e os desencarnados somos uma comunidade única dos espíritos, dos espíritos da Terra, né? Então, espíritos aqui comprometidos com a evolução nesse planeta, uma única comunidade de espíritos. Joana diz que, na continuidade do capítulo, do livro, ela vai dizer que, desse ponto de vista teológico, ancestral, o mundo ele é possuidor de um significado um tanto perturbador para o espírito. Porque é perturbador porque o mundo, o espírito deve desprezar ou mesmo odiar o mundo. E diz ela que essa visão de desprezo ou ódio ao mundo, essa visão que se originou no cristianismo primitivo, na ignorância medieval, teve seu apogeu ali na Idade Média, estimulando as pessoas a renunciar ao mundo, deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades, pelo abandono a que era relegado, como se isso fosse um passaporte para a glória celeste. Então, nós, ainda hoje, apesar da Idade Média, de forma geral, já ter terminado lá pelo século XV, 1400, 1500, 1516, ela deixou marcas muito profundas em todos nós, porque nós vivemos mais de 1000 anos dentro desse panorama, dentro dessa organização social, desse ordenamento produzido pela Igreja dentro dessa Idade Média. E mais de 1100 anos nós vivemos com esse controle da Igreja, nós vivemos dominados por essa chancela da Igreja, onde a Igreja é quem dizia o que era certo, o que era errado. Mas essa visão de desprezo pelo mundo, essa visão de ódio ao mundo, ou de que o mundo era algo a ser desprezado, é uma visão que não começa ali na Idade Média. Ela vai persistir, vai ganhar alguma força na Idade Média, mas ela começa bem antes. Ela começa lá com Sócrates, com Platão e com Aristóteles, porque Platão, de uma certa maneira, tentando conciliar filósofos anteriores, que tínhamos alguns filósofos que pensavam, Heráclito, que ia dizer que tudo muda. Então, Heráclito dizia que tudo muda, tudo está em constante mudança. Aquele que dizia a respeito de um rio, que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Não se banha porque o rio muda e nós também mudamos. Então, que tudo está em constante mudança. E um outro filósofo, Parmênides, que vai dizer que nada muda, porque o ser, o espírito mesmo, ele não muda. E tudo que nós vemos mudar é apenas uma ilusão. Nada muda porque o ser não muda. E Platão, de uma certa maneira, um gênio dentre vários que passaram por aqui, Platão tenta conciliar esses dois filósofos e vai criar, então, o dualismo platônico, conciliando os dois, criando um mundo onde nada muda, onde tudo é eterno, onde tudo é incorpóreo,
tudo é o mundo das ideias, onde estão as ideias e as coisas perfeitas. E que esse mundo que é a causa e a justificação de um segundo nível, de um outro tipo de mundo, que é o nível dos seres causados, que é esse nível material dos que ele passa a ser corpóreo, passa a ser temporal, porque lá naquele mundo das ideias ele é eterno, ele é imutável. E nesse segundo mundo criado, ele é impermanente, as coisas não têm permanência, é temporal, é corpóreo, e vai dizer que a gente aprende aqui nesse mundo corpóreo por reminiscência, por lembrança, que nós trazemos o conhecimento das coisas, o conhecimento nós trazemos inato, um conhecimento que existe lá no mundo das ideias. E o conhecimento e todas as ideias perfeitas, elas estão lá no mundo das ideias. Então, Platão cria esse dualismo, esses dois mundos, e de uma certa maneira ele vai alimentar muitas doutrinas, o próprio cristianismo, e Agostinho bebe muito na fonte de Platão, ele traz a doutrina de Platão para dentro do cristianismo, organizando o cristianismo de uma certa forma coerente com essa ideia platônica. Nós também, de uma certa forma, espíritas, nós também abraçamos um dualismo, porque nós temos o corpo, o mundo material, e nós temos o espírito, o mundo espiritual. Não igual ao Platão, porque as coisas lá não são, de uma certa maneira, imutáveis. E, na verdade, a perfeição que existe lá é uma perfeição que vai se construindo, ela não existe já de pronto, mas, de uma certa forma, nós abraçamos um pouco o dualismo também. E aí vem o discípulo de Platão, Aristóteles, que vai dizer que não é lá no mundo das ideias que se gera o conhecimento. Ele vai dizer que o conhecimento está aqui, no mundo sensível, no mundo da sensibilidade, no mundo das coisas materiais. Nesse mundo sensível também é capaz de se gerar conhecimento, que o conhecimento ele está na essência das próprias coisas do mundo sensível. E essas ideias, o conhecimento ele é obtido pela sensação das coisas, pela razão, pela experiência e observação das coisas. Essa ideia de Aristóteles, de uma certa maneira, vai criar a ciência, vai ser fundamento para a criação de várias ciências. E aí vivem essas duas ideias, de que o conhecimento ele é inato, o conhecimento é desenvolvido a partir da razão e de Platão, a partir de uma absorção, de uma reminiscência, está presente na mente, e de Aristóteles, que vai dizer que o conhecimento está aqui nas coisas e se obtém ele pela experiência, pela observação das coisas. Então, essas duas ideias vão fundamentar o empirismo, no caso de Aristóteles, e o racionalismo, no caso de Platão. Isso é uma briga de ideias que vai, de uma certa maneira, viver até hoje. Nós estamos carregando no nosso pensamento científico, no pensamento filosófico, essas ideias ainda se digladeiam. E, apesar da Idade Média ter sido um momento em que lá ela é quem definia as coisas, tudo precisava da chancela da igreja, a igreja precisava chancelar todas as ideias, todos os livros, mas, apesar disso, essas ideias de Platão e Aristóteles, elas caminharam porque Agostinho vai abraçar, vai se valer da filosofia de Platão. Agostinho é uma maior figura, uma maior influência, e é uma das maiores figuras da patrística, que são considerados os pais da igreja, aqueles primeiros pais da igreja, e a maior influência é de Agostinho, e ele vai abraçar, vai se valer da filosofia de Platão.
E depois há um outro movimento, já mais para o final da Idade Média, que é a escolástica, onde o maior expoente da escolástica é Tomás de Aquino, que vai, de uma certa maneira, abraçar a filosofia de Aristóteles. Então, cada um dos dois, na sua época, influenciando a religião católica, influenciando muitos pensadores e pensadores até que lhes sucederam, trazendo todas essas ideias para todos nós. Mas ao final da Idade Média, nós tivemos o Renascimento, que passa a ser uma outra visão de mundo, passa a pintar quadros do próprio homem, dando beleza ao homem, passam então a trazer beleza, arte, tudo isso, e a própria reforma a reforma protestante, que vai possibilitar que alguns reinos saiam dessa chancela da Igreja Católica, e se de repente você tivesse algum tipo de ideia científica que não fosse chancelada e aprovada pela Igreja, o cientista podia se mudar de país e ser então adotado num outro país protestante, pedir asilo a um reino onde o rei protestante permitia que ele lá pudesse lançar a sua ideia, pudesse publicar seu livro. Então, tanto a reforma quanto o renascimento vão trazer então uma nova ideia do mundo, onde o homem não é apenas aquele ser submetido a Deus, o homem não é um ser apenas submetido à natureza. O homem, pelo contrário, ele passa a atuar na natureza, ele passa a poder mudar e passa a ser também um co-criador. Ele passa a ter um papel também principal, ele passa a ser, nas obras do Renascimento, ele passa a assumir o lugar de narrador, e ele passa não só a estar submetido à natureza, mas passa a ser também alguém que influencia na natureza, passa a ser um co-criador da natureza, e vão se iniciar então a revolução científica, e trazendo cada um desses movimentos vão trazendo desafios de cada época, né? A gente vai ter esse debate do empirismo e do racionalismo durante todo esse período. Essa ideia de que o conhecimento está na reminiscência, existência de ideias inatas, ou a inexistência de ideias inatas, o homem como tábula rasa, em que nasce sem nenhum tipo de conhecimento e vai aprendendo a partir da sua experiência, daquilo que lhe afeta a sua sensibilidade, aquilo que ele pode perceber. Então, essas duas ideias de mundo. E o homem como mente e corpo, e duas substâncias separadas, né? Duas substâncias, a substância material, e que pode ser medida, que pode ser apurada, e a substância da mente, que não pode ser mensurada, do espírito, que não pode ser medido, né? Duas realidades distintas. Essas ideias vão ainda brigando. Até atualmente a gente tem nas neurociências todos aqueles materialistas que têm o objetivo de demonstrar que todos os processos mentais eles podem ser reduzidos apenas a processos físicos. Não existe alma. Todos os processos mentais podem ser reduzidos a processos físicos no interior do nosso cérebro. E acho muito bom falar isso, porque todos nós, espíritos, já temos uma consciência do mundo espiritual, do espírito, da vida que continua. Só por sabermos disso, nós já estamos mais à frente do que muitos grandes cientistas ou muitos grandes intelectuais do mundo que ainda estão presos naquela ideia, incubados dentro de uma caixinha da materialidade, em que tudo é apenas processos físicos, movimentação de células e processos mentais reduzidos a essa energia
e sem uma percepção mais ampla da realidade, né? Então, Joana ela vai continuar e vai dizer para a gente, a respeito do reino de Deus, que naquela visão profunda, da psicologia profunda, embora Jesus se referisse às esferas de onde ele procedia, ou seja, ela vai dizer que Jesus estava se referindo às esferas de onde ele procedia quando ele falava sobre o reino de Deus. Mas ela vai dizer que, embora ele estivesse se referindo a estas esferas, o seu reino também eram as paisagens do sentimento, do coração, nas bases da fraternidade e do amor que unisse os indivíduos, como irmãos. Então, é interessante a gente perceber que esse reino que Joana pode nos dizer que Jesus se referia aos mundos celestes, mas também é o reino do nosso coração, é o reino do nosso sentimento, é o reino do amor e da fraternidade. Esse pode ser também o reino dos céus. E aí a gente vê que lá no Evangelho Jesus vai dizer, quando lhe perguntam a respeito do reino dos céus, ele vai dizer, o reino de Deus ou dos céus, né? O reino de Deus não vem com mostras exteriores, porque isso ninguém poderá dizer, ele aqui, ele acolá, olha ele aqui, olha ele lá, pois o reino de Deus está dentro de vós. E no Boa Nova, Humberto de Campos vai registrar que o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens, ou seja, é a obra de Deus no nosso coração. Coração como representando o nosso sentimento, a nossa capacidade de amar, nossa capacidade de termos empatia. Então, o reino de Deus é a obra divina, essa obra de Deus no íntimo de cada um de nós. No Pão Nosso, Emmanuel vai dizer que o reino de Deus se inicia, se desenvolve, se consolida em resplendores eternos no imo do coração, na intimidade do nosso coração, em resplendores eternos para sempre. Vai se consolidar. Ele se inicia no nosso coração, se desenvolve e se consolida no nosso sentimento. Então é importante a gente perceber que, muitas vezes, além da intelectualidade, a gente tem que trabalhar o nosso sentimento. Tem que trabalhar o nosso amor, tem que trabalhar a empatia, tem que trabalhar a compaixão, tem que trabalhar a percepção do outro como irmão, né? E Joana vai continuar dizendo que Jesus compreendia a sombra sobre o discernimento das pessoas, qual ocorre hoje expressivamente, ou seja, ele compreendia a extrema dificuldade que as pessoas tinham de ampliar o seu raciocínio, ampliar o seu entendimento, a sombra que lhes pesava sobre o discernimento, sobre o raciocínio, sobre o entendimento. E como ocorre ainda hoje, diz Joana, expressivamente. E a gente vai perceber que é verdade. Ela diz que lá no capítulo que a ignorância da realidade predomina. E essa sombra e essa ignorância da realidade a gente percebe muito claramente. A gente percebe que muito poucas pessoas têm capacidade de raciocinar e de entender a possibilidade da reencarnação, a possibilidade de muitas vidas, a possibilidade da continuidade no mundo espiritual com a minha própria individualidade. E Joana continua dizendo que em busca de coisa nenhuma, que os seres humanos permanecem frustrados em busca de coisa nenhuma a que se atribui muito valor e que vai sempre lhes conduzir a uma solidão e a um desespero e ao vazio existencial. É isso que nós vemos, esse carnaval todo que a gente viu. Todo mundo correndo em busca de coisa nenhuma que se deram demasiado valor, pagaram fortunas para entrar nos camarotes e nos blocos em busca de coisa nenhuma, que depois vai lhes conduzir à solidão, ao desespero, ao vazio existencial. Então, por quê? Por conta da ignorância da realidade. A ignorância da realidade e dessa sombra no nosso entendimento, no nosso discernimento. Uma das coisas mais importantes que assim, eu tenho costumado falar é essa sombra no nosso discernimento, no nosso entendimento, na nossa compreensão do mundo, ela é muito grande.
Porque existem valores que eles são objetivos e são universais. E não tem como se negar esses valores que devam ser aplicados a toda a humanidade, ao mundo todo e a todos os lugares. Uma verdade igual. Não se pode negar que existe uma verdade que é uma verdade para todos, uma verdade para toda a humanidade. Porque o certo e o errado, eles não podem se tornar conceitos vagos, que vão variar de pessoa para pessoa, vão variar de acordo com cultura e criação, em que a moral vai depender do contexto. Não, a moral não pode depender do contexto. O que é certo para mim tem que ser certo para a pessoa mais rica do mundo, tem que ser certo também para a pessoa mais pobre do mundo, tem que ser rico, tem que ser o que é certo para mim tem que ser certo para a pessoa que vive no Japão, tem que ser certo para a pessoa que vive na Europa, tem que ser certo para todos. E o que é errado para mim também tem que ser errado para todos. Não pode haver aquela condição de que matar é certo ou não. Ah, depende. Quem que se está matando? Não pode haver isso. Ah, mas está matando por isso ou por aquilo. Não, meu irmão. Matar é errado todo mundo, em todo lugar, com qualquer pessoa, com qualquer tipo de... em qualquer tipo de situação. A moral não pode depender do contexto. Então é importante que a gente fique com isso, esse conceito muito bem compreendido, esse conceito bem firme. A gente não pode contradizer aqueles conceitos que são os mais claros possíveis. Eu não posso fazer algo que é errado, não, porque aqui todo mundo está fazendo. Não pode ser assim. Então, são conceitos que são muito importantes para todos nós. E Joana vai dizer que todos se fascinavam com a eloquência de Jesus, a forma que ele falava, a lógica da sua proposta libertadora, mas recuavam ante um mais que abria uma possibilidade de correrem atrás de seus interesses e de suas paixões. Um jovem que era rico queria segui-lo, mas pela alegria de acompanhar Jesus, mas naquele momento ele tinha outros compromissos. Um outro moço se sintonizou com ele, experimentou uma sensação de harmonia, indizível sensação de harmonia, mas seu pai tinha morrido e ele precisava sepultá-lo. E nós, muitas vezes, queremos seguir ao Cristo, mas temos os nossos compromissos, temos a criação, temos os nossos amigos, temos aquilo que estamos acostumados, e o mais, muitas vezes, é o que nos afasta do reino. Esse reino que é o reino do amor, que é o reino que agora ainda não é daqui, mas que é uma conquista evolutiva, uma conquista para cada um de nós, uma conquista individual, que se torna, que produz uma consequência coletiva para todos. Há 2000 anos ainda não era daqui, hoje ainda não é daqui. No movimento espírita ainda não está presente o reino de Deus. Às vezes no círculo da nossa família ainda não está presente. Brigamos por conquistas, por egoísmo, por preferências, mas esse reino de Deus tem que estar já consolidado entre Jesus e o nosso coração. Precisa estar já consolidado. Sob qual fundamento que nós construímos a nossa vida? Porque Jesus é um pouco paradoxal. Para quem quer crescer, ele nos convida a se fazer menor. Quem quer ganhar, ele nos convida a renunciar. Quem quer salvar, ele nos convida a perder. Perca a sua vida para ganhar a vida no reino dos céus. Então, vamos... Aqui ainda não está o reino, pela quantidade de crimes, pelo entretenimento que nós vemos, é só briga, confusão, é só matar, atirar, guerra, pelo sentimento que ainda não se estabelece pelo amor, mas pelos interesses.
pela fome que nós vamos campear, pela doença, pela escassez. Por aqui ainda não está. A gente precisa crescer para que o reino de Deus se estabeleça, para que a gente possa ver o outro, aquele que eu falei que eu vejo lá na calçada, para que eu possa ver ele como irmão e ter por ele responsabilidade. Todos nós estamos ligados à Terra, encarnados e desencarnados, e o nosso objeto, o nosso objetivo é o progresso de todos nós. Mas onde é que está o reino de Deus? Naquela frase do Pai Nosso que nós falamos todos os dias, ele nos diz onde é que está o reino de Deus. Ele diz: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então, onde é que está o reino de Deus? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O reino de Deus está em todo lugar, todo local ou circunstância onde a vontade dele é feita. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Sempre que estivermos fazendo a vontade de Deus, aqui está o reino de Deus ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe. Comunidade Espírita Nova Era, um grande abraço para todos e um feliz 2024. Que o reino de Deus esteja com todos.